Olá pessoal, meu nome é Fernando, professor do módulo de cirurgia aqui do Mediaula. Hoje eu trago a análise do ano de 2021 do PSU Minas Gerais. Esse ano foi um ano onde a gente teve mudança na banca, teve mudança no número de questões, né? A gente passou de 20 questões por subgrupo, né? 20 questões de cirurgia, clínica, pediatria, assim por diante, para 15 de cada uma dessas matérias. Mas se a gente analisar grupo por grupo aqui, nós mantivemos mais ou menos aquela distribuição de antes. Tivemos um pouquinho mais de questão de trauma, né? Tivemos 4 questões, das 15, 4 questões, né? Então isso representa um aumento mesmo do número, né, do percentual de questões de trauma. Cirurgia geral foram 9, né? Numericamente abaixo da média, mas isso aqui percentualmente é acima da média histórica do PSU. Tivemos uma de aparelho digestivo e uma de especialidade, nenhuma nos outros temas, né? É comum que a gente não tenha questão aqui nos outros temas e vá ter nos 4 anteriores. Sobre trauma abdominal penetrante é um dos temas recorrentes. O paciente grande queimado também é um tema que frequentemente ele acontece. E aí tivemos uma questão sobre o manejo de fratura exposta e outra sobre a técnica de sutura cutânea, né? E essa questão ela fala sobre fratura exposta, né? Paciente que teve um trauma, tem deformidade na perna esquerda, laceração profunda com mais de 1 centímetro na mesma região. Então isso é fratura exposta. Eu tenho lesão cutânea próximo à área de fratura. Isso é fratura exposta, tá? Conceitualmente é. Eu não preciso ver osso para falar que é fratura exposta. Dentre as opções abaixo, assinale a alternativa errada, tá? Então lembre, gente, fratura exposta eu já falei, é lesão de alto risco para tétano, né? No exame primário, eu vou promover apenas a imobilização temporária da fratura. Eu vou colocar ali uma tala. E sempre que eu mobilizo um membro com uma fratura, uma deformidade, eu preciso avaliar o estado neurovascular antes e após essa mobilização, tá? Eu sempre preciso avaliar. Eu tenho uma fratura, quando eu realinho, eu pioro a circulação sanguínea distal ou eu causo alguma alteração neuronal, eu estou causando mais dano do que a própria fratura. Então eu sempre preciso fazer essa avaliação, checar de que eu não estou piorando a situação do paciente. Exame de raio-x é feito no exame secundário, tá? Raio-x de fratura. No raio-x que a gente vai fazer no exame primário é tórax, bacia e coluna cervical. Acabou. O resto é em exame secundário, tá bom? Então ele pedia para nós a alternativa errada, lá falava, o exame radiográfico do membro inferior esquerdo deve ser realizado durante a avaliação primária, não. Né? As fraturas expostas, as lesões de membro, os esmagamentos, as amputações, são lesões que às vezes nos chocam muito, a gente desvia a atenção para aquela lesão e às vezes esquece daquilo que tem mais potencial de gravidade para levar o paciente à morte, que são as lesões do tronco e o TCE. Então, não é na abordagem primária que a gente vai dar atenção para radiografar. Eu vou dar atenção para o A, para o B, para o C, para o D. O E tem um espacinho também, mas o E é eu avaliar globalmente aquilo que potencialmente pode levar o paciente ao óbito rapidamente. Tem uma deformidade, tem uma fratura, eu tenho que fazer o tratamento dessa fratura, eu preciso avaliar o que eu tenho que tratar, como é que é cominutiva, não é uma fratura linear, isso vai influenciar no meu tratamento ortopédico, mas isso não vai influenciar na minha conduta imediata. Então isso é exame secundário, é medida subsidiária auxiliar ao exame secundário.
tá? No subgrupo cirurgia geral, tivemos questão sobre avaliação cardiovascular, sobre infecção de sítio cirúrgico, né? Sobre avaliação global pré-operatória, pós-operatório, né? A terapia nutricional pós-operatória, distúrbios ácido-básicos e o controle hidroeletrolítico, são esses três, talvez, os temas mais comuns em pós-operatório. E nenhuma novidade em cirurgia ambulatorial, questão sobre anestésicos locais e questão sobre a melanoma, tá? Bastante típica a prova até aqui. Questão de um paciente de 56 anos, 60 quilos, pós-operatório imediato, ele recebeu no pós-operatório 2.200 de soro venoso, glicose 5% com NaCl 20%, e em 24 horas teve diurese de 800 ml, não apresentou vômito ou diarreia, então nenhuma perda adicional, né, não esperada, e o cirurgião assistente vai fazer a prescrição de soroterapia no primeiro dia de pós-operatório e pede para nós o que é correto para prescrever para esse paciente no primeiro dia de pós-operatório. Então vamos fazer algumas continhas, né, para nos ajudar. Esse paciente, 56 anos, sexo masculino, tem uma necessidade diária de água de 40 ml por quilo, 2.400 por dia. Sódio, a gente faz a conta aí de 1,5, 90 mEq por dia. Então, já está errado lá, a alternativa A está errado. Potássio de meio a 1, 30 a 60, né? O que poderia tornar lá a alternativa D correta, mas eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre isso para frente. A diurese de meio a 1 ml por quilo por hora. Glicose a gente vai dar 400 calorias de glicose por dia, que dá em torno aí de 125 gramas da glicose hidratada. Mas por que não considerar lá a alternativa B como correta, né? Ela falava em dar soro glicosado isotônico, né? 2.400 ml de soro glicosado isotônico, mais o NaCl que eu incluiria ali, mais o potássio, etc. Por que não? Porque eu tenho que fazer o cálculo do balanço hídrico desse paciente. Ele precisa de uma hidratação de 2.400, mas ele recebeu no dia anterior 2.200, né? Ele precisa de 2.400 de água. A gente tem que lembrar que ele recebeu 2.200, existe 500 de formação de água endógena, a gente esquece de fazer essa conta. Ele teve uma perda de diurese de 800, perdas insensíveis, evaporação cutânea, evaporação na respiração, né, de 1 litro. Então, o balanço hídrico desse paciente ficou positivo em 900. Eu dei 900 ml a mais de soro do que ele necessitava. A gente costuma fazer a conta de toda a necessidade do paciente como sendo de soro, porque a gente esquece dessas outras questões, né, da água endógena e das perdas insensíveis. Então, eu já dei mais soro do que ele precisava. Então, para as próximas 24 horas, eu tenho que descontar esses 900. Eu vou dar só 1.500, eu pego meus 2.400 de necessidade, já está sobrando 900 do dia anterior, eu vou fazer só 1.500 para as próximas 24 horas. Então, sobrou para a gente aí, né, considerar o potássio como sendo normal, e foi essa que foi a resposta dada, mas eu teria feito o questionamento dessa questão. No pós-operatório imediato, o paciente saiu do bloco cirúrgico, a gente não prescreve potássio. No dia seguinte, né, o primeiro dia de pós-operatório, a gente normalmente é recomendado prescrever meio mEq por quilo por dia. Então teria sido a metade disso. Ele está pedindo o soro do primeiro dia de pós-operatório. Então, para mim, o correto teria sido dar apenas 30 mEq de potássio. E já no segundo dia de pós-operatório em diante, é que a gente vai oferecer 1 mEq por quilo por dia de potássio, tá? O concurso considerou a alternativa D como correta. Eu teria marcado essa alternativa mesmo, mas eu acho que caberia um recurso, é questionável. Eu sei que o examinador queria cobrar, queria que eu marcasse essa, mas caberia o recurso pela anulação da questão, tá?
questão aí sobre melanoma, né? A paciente tem uma lesão suspeita de melanoma. Na verdade, não é uma questão sobre melanoma, é uma questão sobre anestésico, né? O melanoma foi a razão de se fazer a ressecção, mas a questão é sobre anestésico. Após 1 hora de administração do anestésico, o paciente apresentou dor no local da cirurgia. Considerando informações acima, assinale a alternativa que apresenta a explicação mais provável para a ocorrência da dor nesse caso. Por que que o efeito do anestésico passou depois de 1 hora? Né? É o tempo normal da lidocaína, de 30 a 60 minutos. Né? Então vamos ver aí, ó. PKA da lidocaína justifica o fato? Não. O PKA ele está relacionado, não, PKA e o pH do meio, eles estão relacionados com a latência anestésica. É o tempo para se iniciar o efeito, não o tempo de duração total. Alternativa B, limitada ligação proteica da lidocaína reduz o tempo de duração da sua ação. Absolutamente verdadeiro. Né? Afinidade proteica e efeito vasoconstritor são as duas principais razões para se ter um efeito mais prolongado. Alternativa C, local da cirurgia está provavelmente inflamado, dificultando a penetração no anestésico. Isso aumenta o tempo de latência anestésica, mas não a duração, tá certo? E aí o melanoma, cirurgia letiva, não tinha nada de inflamado também para a gente pensar. E validade vencida do anestésico? Até pode ser, mas não. Né? O tempo de duração da lidocaína é esse mesmo, e isso tem relação com a sua menor afinidade proteica do que um outro anestésico, por exemplo, a bupivacaína, que tem mais afinidade, tem mais tempo de duração. Tivemos uma questão sobre divertículo esofágico, né? E é a questão que eu apresento aí para vocês. Paciente que tem disfagia progressiva, né, inicialmente para sólidos, halitose, regurgitação alimentar, tosse crônica, emagrecimento. Fez esse exame aí, né, tem essa imagem radiológica aí para nós, um esôfagograma, um RED. Tem uma endoscopia mostrando que o endoscópio não progrediu, além de 25 centímetros da arcada dentária superior, atingiu uma área em fundo cego que tinha resíduo alimentar. E qual é o diagnóstico mais provável? Então, 20 centímetros da arcada dentária superior já não é no pescoço mais, já não é divertículo de Zenker. Também não é região epifrênica, né, que está ali em média 35, 40 centímetros. Isso é do esôfago médio. Essa imagem radiológica é de um divertículo que está comprimindo o esôfago. Olha aqui, ó, eu tenho aqui o corpo esofágico e o divertículo está gerando uma compressão nessa região. Isso é um divertículo do esôfago médio, né, causando obstrução. Por isso, eu devo indicar para esse paciente tratamento cirúrgico, tá certo? Ele está comprometendo o lúmen, o paciente está tendo repercussão na alimentação, na qualidade de vida, regurgitação, etc. A gente vai indicar tratamento cirúrgico para ele. Nas especialidades, esse ano tivemos uma questão de cabeça e pescoço. Fugiu um pouco daquele típico que era pedir questão de tireoide para tireoide, mas ainda assim permaneceu dentro da cirurgia de cabeça e pescoço. É uma questão sobre neoplasia de laringe, paciente de 62 anos, tabagista etilista, disfonia há 3 meses, lesão infiltrativa acometendo os 2/3 anteriores da prega vocal direita, e em relação ao caso, assinale a alternativa errada, né? Essa questão, ela por fim, ela acabou sendo anulada por uma série de razões aí, né? A biópsia, ela pode ser feita por laringoscopia indireta ou durante a laringoscopia direta, que pode ser feita com sedação ou com anestesia geral.
A ressecção endoscópica, ressecção microcirúrgica, ela é indicada só para as lesões do terço médio da prega vocal. Já essa paciente aí tinha lesão dos 2 terços anteriores, né, da lesão. As lesões da glote têm o melhor prognóstico. Essa é uma região onde o diagnóstico é mais precoce, pelo acometimento das pregas vocais. Costuma dar disfonia precoce e o paciente procurar atendimento em menos tempo. E, além disso, essa região tem uma menor drenagem linfática, tem menos chances de produzir metástases linfonodais do que as lesões supra- e infraglóticas, tá? Então, foram várias as razões aí para a gente encontrar múltiplas alternativas erradas e ter que anular a questão. E nos outros temas, como é bastante comum, não tivemos nenhuma questão. Então, esse ano a gente teve a novidade de mudança do número de questões, a prova como um todo ela se reduziu, mas a gente manteve mais ou menos aquela mesma distribuição de temas que a gente vinha tendo nos anos anteriores, né? Então a expectativa para esse próximo ano é que a prova se mantenha mais ou menos da mesma forma que foi esse último de 2021, tá? E, obviamente, os anos anteriores que eu já mostrei para vocês. Então, até as nossas próximas aulas, sigam com a gente aí.